Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez com você no canal do Pastor Ciro Vargas para trazer uma reflexão, uma meditação da palavra de Deus para este dia. Este dia que Deus criou para que nós pudéssemos desfrutar da sua presença, desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Desde já eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, que você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, nos ajude a abençoar vidas através da mensagem de Deus, uma mensagem muito simples, mas que traz uma paz e que pode impactar a tua vida, que pode impactar a tua família. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E quando nós a colocamos em prática, nós vemos os milagres acontecendo. Nós vemos o mover de Deus, o sobrenatural de Deus agindo em nosso favor. E neste dia, eu gostaria de trazer a você uma meditação a respeito de nós sermos ganhadores de almas. Nós vemos hoje em dia muitas e muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que estão se perdendo nos vícios das drogas, da prostituição, pessoas que estão partindo deste mundo sem a salvação. E a Bíblia, ela nos chamou para que nós fôssemos ganhadores de almas. A Bíblia nos chamou para que nós fôssemos missionários do Senhor. Pessoas aqui nesta terra que vão trazer o reino de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão na escuridão. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal dessa terra. E como sal e luz dessa terra, nós precisamos iluminar e nós precisamos temperar, trazer tempero, trazer gosto, conservar as pessoas. E nós precisamos ter o senso, queridos, de responsabilidade. Não há mais tempo para perder. O Senhor ele está nos chamando para viver uma vida de sobrenatural e de milagre com eles. Mas acima de tudo, eu creio que Deus ele tem nos chamado para sermos ganhadores de almas. Pessoas que vão impactar o mundo. Pessoas que vão tirar pessoas do inferno e colocá-las no céu. Vão tirar essas pessoas da escuridão e vão trazê-las para a luz. E nessa manhã eu gostaria de meditar numa palavra que está aqui no Evangelho, segundo Mateus escreveu, capítulo 18, versículo do 11 ao 14. E eu vou estar lendo aqui Mateus capítulo 18, do versículo 11 ao 14, aonde o Senhor ele nos fala assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 no monte, indo procurar aquela que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo, que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Não é desejo de Deus que ninguém se perca. Aqui o Senhor Jesus ele estava falando a respeito da parábola daquela ovelha perdida, aonde o pastor ele tinha 9 ovelhas, cuidava das nove ovelhas, protegia aquelas 9 ovelhas, mas que de repente, por um momento de descuido, uma ovelha acabou se desgarrando, uma ovelha acabou se perdendo. E daí, esse pastor, ele pega as 99, ele deixa no aprisco, ele deixa no curral, e ele vai procurar aquela ovelha que tinha se perdido, uma ovelha. E você precisa entender, querido amado irmão e irmã, que Deus, ele é esse pastor. Ele não quer que ninguém se perca. Deus ele quer levar todas as pessoas à salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele morreu lá para que ninguém viesse a se perder na caminhada. Mas infelizmente hoje em dia, muitas pessoas têm partido sem a salvação. Muitas pessoas têm morrido
e não têm conhecido Jesus. Por quê? Porque nós não temos sido eficazes no trabalho que Deus tem nos dado, como pastores, como pregadores do Evangelho, como ganhadores de alma. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre algumas características que um ganhador de alma tem. E essas características aqui, elas vão impulsionar o teu ministério, elas vão impulsionar o teu chamado. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, queridos. Entenda isso. Todos. Ah, mas pastor, quem tem que pregar o Evangelho são os pastores. Quem tem que pregar o Evangelho são os missionários. Quem tem que pregar o Evangelho são os presbíteros. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus falou o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não falou apenas para pastor, ele falou para todos aqueles que crescem nele, que acreditam nele, que entregaram sua vida para Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então todos nós fomos chamados para sermos ganhadores de alma. A grande comissão, ela pertence a todos que servem a Jesus, não apenas aos pastores, não apenas aos presbíteros, é a todos. Agora, pastor, quais são as características de um ganhador de almas? De um verdadeiro ganhador de almas? Daquele que está comprometido com o reino de Deus aqui nessa terra. Primeira característica, ele sabe o valor de uma alma. O ganhador de almas, o missionário, aquele que está servindo o reino de Deus, ele sabe o valor de uma alma. E o valor dessa alma é incalculável. Não há como você medir, não há como você comparar, não há como você comprar uma alma. Para Deus, nem todo o ouro do mundo pagaria o valor de uma alma. Como que você me prova, pastor? Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer na cruz. Olha só como uma alma para Deus vale muito. Ele entregou seu único filho para morrer na cruz. Então, a primeira característica de um ganhador de almas, amado, é que ele tem amor pelas pessoas. Ele tem amor pelas almas. Ele sabe o valor das pessoas. Ele sabe que uma pessoa que se perde, há tristeza no coração de Deus por essa pessoa. Ele sabe que uma pessoa que morre sem a salvação, há tristeza no céu por ela. Porque ela não foi criada para ir para o inferno, ela foi criada para ter vida eterna com Jesus. Então, o ganhador de almas, ele sabe o valor de uma alma. Então ele não está preocupado se vão falar bem, se vão falar mal dele. Ele prega o Evangelho aonde ele estiver. Ele prega o Evangelho no trabalho, ele prega o Evangelho na rua, ele prega o Evangelho em casa. Ele ganha almas para Jesus em todos os lugares. Ele não é um crente 007 que está sempre escondido. Segunda característica de um ganhador de almas, queridos, é que ele ama aquelas pessoas. Ele tem amor pelas almas. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 3, há uma passagem aqui que capítulo 12, versículo 33, o Senhor Jesus disse assim: e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as tuas forças, bem como ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. O ganhador de almas, ele ama as pessoas mais do que todas as coisas. O ganhador de almas, ele não está preocupado com o defeito. Ele não está preocupado se aquela pessoa roubou, matou, destruiu. Ela vai pregar contra o pecado, ela vai pregar a verdade, mas ela vai pregar amando. Nós amamos o pecador, mas nós não concordamos com o pecado. O ganhador de alma, ele tem essa característica, ele ama as pessoas. Ele se coloca no lugar das pessoas. Jesus nos amou de uma maneira tal que ele se colocou no nosso lugar lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, queridos, ele não se queixou. Lá na cruz do Calvário ele não disse: eu estou morrendo por uma cambada de pecador. Não, ele aguentou quieto. Então quem somos nós para reclamar da comissão de Jesus?
Quem somos nós para reclamar daquilo que Ele nos mandou fazer? Nós temos que amar as vidas do jeito que elas são, não concordando com os erros, mas trazendo elas para perto de Deus. É uma característica do ganhador de almas. Ele tem amor pelas vidas. Terceira característica é que ele entendeu que há dois tipos de chamado ministerial. E ele está imbuído nesses dois tipos. O ganhador de almas, ele sabe, há dois tipos de chamado. Há aquele chamado coletivo, que ele faz parte de uma congregação, da igreja, faz um trabalho junto, evangelismo, visita nas casas, com mais de uma pessoa. E há o ministério pessoal, individual, aquele que Deus deu para ele. E ele não pode fugir desses dois tipos de chamado. Ele tem que evangelizar tanto coletivamente, como ele tem que ganhar almas também individualmente. Então há momentos que nós vamos ganhar pessoas para Jesus sozinhas, é nós e a pessoa. Há momentos que nós vamos ganhar pessoas para Jesus com outras pessoas junto. É o chamado coletivo. Quarta característica de um ganhador de almas: ele vive sempre em renúncia. Se você quer ser um ganhador de almas, querido, você tem que aprender a renunciar. Jesus disse que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Não tem como você ganhar almas para Jesus se você não deixar para trás bagagens que estão te parando no ministério. O reino de Deus, queridos, ele é feito de renúncia. Muitas vezes a nossa vontade vai ser querer ficar em casa, mas nós temos que estar na rua evangelizando. Muitas vezes a nossa vontade é querer ficar em casa no domingo, mas nós temos que estar na igreja. O ganhador de almas, ele vive uma vida de renúncia todos os dias. Ele sabe que para ele ganhar pessoas para Jesus, muitas vezes, ele vai ter que deixar o orgulho dele de lado, ele vai ter que deixar a prepotência dele de lado, ele vai ter que ganhar as pessoas na sabedoria, no amor, na humildade, na simplicidade. Então ele está sempre renunciando. E para encerrar o vídeo deste dia, a última característica do ganhador de almas é que ele possui capacitação que vem de Deus. O ganhador de almas, ele é capacitado por Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 6, eu vou ler uma passagem que está em Mateus capítulo 10, do versículo 6 ao 8, aonde a palavra diz assim: Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino de Deus está a vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai também. O Senhor disse aqui: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça dais. Quando nós fomos chamados para ganhar almas, o Senhor ele nos capacitou para essa obra. Então pode ter certeza que milagres vão se seguir. Pode ter certeza que o mover de Deus vai acontecer. Deus ele vai estar sempre, sempre, sempre cooperando conosco. Através dos milagres, através das curas, através da libertação. Porque esse é o reino de Deus. O reino é o poder de Deus. Queridos, esta é uma pequena reflexão que nós precisamos ter da palavra de Deus. Precisamos ganhar almas para Jesus. Não há mais tempo para ficar parado, querido. O dia é hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.